Olá, paz e graça a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre, voltando aqui, agora com a segunda parte, o dilúvio existiu, ponto de interrogação. Ele foi o mesmo, aconteceu local ou mundial. Então nós estamos aqui passando esse conhecimento das Escrituras. E convido você a estar participando desse canal, se inscrevendo, sentindo no seu coração. É só você apertar a letrinha vermelha, inscreva-se e você está inscrito. E vai fazer esse canal crescer aqui espiritualmente, para nós continuar passando estes conhecimentos das Escrituras já interpretadas, a cópia de João Ferreira de Almeida, e juntamente também com os livros banidos, chamados apócrifos. E lembrando a vocês, meus queridos irmãos, que eu falei que eu ia fazer em 3 partes, mas a gente vai para mais partes porque tem muitas coisas aqui no livro de Gênesis que tem várias interpretações sobre esse livro, principalmente do capítulo 6. É um capítulo que a teologia moderna chama de polêmico, mas nós aqui no canal não trazemos polêmica de forma alguma. Nós vamos na iluminação, no entendimento das Escrituras já interpretadas, dizendo a vocês que respeita as suas interpretações, porque o nosso negócio aqui não é pessoas, e sim ideias diferentes. A gente debate ideias, doutrinas, confronto doutrinários, e nós aqui também não obrigamos ninguém a aceitar aquilo que é ensinado no canal, ou também trazer uma obrigação, que isso é ilógico. Andar como nós anda, pensar como nós pensa. Cada um de nós pensa diferente, mas com as Escrituras e respeitando as pessoas, os irmãos de cada religião, de cada credo religioso. Então eu convido você a estar participando, vendo os vídeos. Tem muitos vídeos aqui no canal. Adão e Eva tinham o Espírito de Deus. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. E esses vídeos aí, eu fiz esses vídeos sempre para passar esse conhecimento pela fé, falando assim, não com algo financeiro, mas sempre pela fé, para passar esse conhecimento, porque eu gosto de fazer, eu gosto de história, então eu gosto de passar, eu amo passar esse conhecimento para os queridos irmãos, né, e principalmente das Escrituras. Também vou começar um canal aí, o Historiador Preterista. Vocês podem estar se inscrevendo, a gente vai começar. Eu vou conversar com meu filho e nós vamos ali abrir um canal, outro canal falando assim, secundário, que vamos falar aí da história do Brasil, do mundo. Vamos falar da história dos impérios, dos colonizadores, vamos falar dos passados ancestrais, vamos falar dos navios tráficos negreiros, vamos falar das histórias e também vamos falar da política. A política também faz parte da nossa carnalidade, da nossa materialidade aqui na Terra. Então você é convidado especial, está ali, se inscrever nesse canal, o Historiador Preterista. Vamos falar também que, falando assim, das histórias, para nós entender a nossa história hoje. Vai ser um canal não de direita, não vai ser um canal não da extrema direita, falando assim de política agora, vamos ser um canal da esquerda. Entre aspas, essas palavra esquerda, direita, extrema direita é algo político, palavra negacionismo e vai por diante. Então vamos aprender muitas coisas para nós passar esse conhecimento. E aqui no canal vamos continuar falando das Escrituras já cumpridas, que é chamada aí preterismo completo, a consumação dos séculos, que quer dizer todas as profecias
aqui da cópia do Almeida, juntamente com os livros apócrifos achados no Mar Morto. Todos eles já tiveram os seus cumprimentos. Todos já estão cumpridos. Então, preterismo completo é um grupo de pessoas que acreditam que as profecias dos profetas, as profecias até do próprio Salvador Jesus de Nazaré, se cumpriram naquele século, no primeiro século, chamado primeiro século da Igreja Cristã, se cumpriram lá no mundo da lei, aonde estava as tábuas, o tecido, a mesa, a bacia, lá onde estavam os utensílios chamados sagrados aí, pelos judeus, os utensílios sagrados. Então nós passamos esse conhecimento e hoje nós continuamos aqui já falando sobre este dilúvio escrito, narrado no livro do princípio, o livro de Gênesis, que é o princípio da criação, que fala sobre um barco, falando assim em português Brasil, aonde Deus escolheu um homem, Deus viu nele a graça, Deus viu nele a sinceridade, o temor, o respeito, e Deus escolheu ele. Em outras palavras, a gente fala no português Brasil, mas ele, eu vou estar fazendo aqui essa série, quando nós continuar aqui, porque os homens do passado, eles mesmos se escolhiam, eles mesmos faziam-se escolhidos. Porque quando nós fala em eleitos, em eleitas, a gente vem falando que Deus faz a acepção de pessoas, que Deus é que escolhia. E no livro de Deuteronômio, vou estar entrando, depois vou estar falando, este é outro assunto, que os homens faziam as suas próprias escolhas, e os autores que vieram escrever, eles colocavam que Deus escolheu. Mas sempre os homens se escolhiam. E Noé foi um de vários milhares que fez uma escolha. A liberdade, o livre-arbítrio é algo que não desce na garganta dos pregadores da graça, falando assim, pregadores do Evangelho da Graça. Então, os homens autos se escolhiam. E Noé se escolheu, ele, mais a sua família, mais as suas noras, seus filhos, sua esposa. Por isso que Pedro diz, 8 almas foram salvas. Então, almas salvas. E Pedro diz, espírito, que ele desceu às partes mais baixas da terra e pregou os espíritos em prisão nos dias de Noé. Este é outro assunto que vai lá na frente. Como eu falei que vai ficar um pouco grande, maior, esse ensinamento aqui. Então, tem muitas coisas aqui do dilúvio. Então, vamos lá. Eu falei na primeira parte, você pode estar vendo, não perca a primeira parte, a segunda, a terceira que vem, para que vocês entendam, que vocês não fiquem confundidos e que eu respeito a sua opinião sobre o dilúvio, respeito se você acredita ou não acredita. A mesma coisa se você acredita na Bíblia ou não acredita, se você acredita nos livros apócrifos ou não acredita. É uma coisa pessoal suas. Então, nosso respeito aqui. Mas aqui nós analisamos o texto para ver se isso tem uma base, para ver se isso tem um fundamento que é chamado de palavra de Deus, mas que nós sabemos que é a história, principalmente falando de Moisés. Temos que entender os escritos, qual foi o ano desses escritos, qual foi o ano que fechou essas escrituras, qual foi as escrituras que fechou primeiro no Antigo Pacto. Nós temos que entender como Moisés foi para o Egito. Muitas pessoas questionam, mas existia, Fernando, já escrito, já existia os analfabetos, as coisas, eles sabiam ler,
eles estudavam, como que eles souberam ler. Então, estas coisas antes diluviana, antes do dilúvio, é um mundo chamado mundo. A palavra mundo tem vários significados. Tem muitas coisas lá no mundo antediluviano que nós aqui no canal acredita que aconteceu literalmente e que vamos aprender se ele foi local ou mundial em todos os continentes. Nós vamos aprender, nós temos que aprender, falando assim, categoricamente, que aquele mundo lá não foi o mundo de Êxodo capítulo 19, que Deus manifestou pela primeira vez e deu a lei, fez justiça aos hebreus, aos judeus lá no monte Sinai, português Brasil, que nós conhecemos, já falei aqui na série do Apocalipse, agora está revelado o mistério, que esse monte hoje ele está no mesmo local, na mesma terra, no Oriente Médio, mas não nas ruínas aonde que era Jerusalém, mas sim na Arábia, onde a história do Êxodo ocorreu 80%, que hoje é chamado Monte Jabel Elor, que até hoje tem as evidências nas pedras, né? Tem as evidências da rocha que Moisés bateu com a vara, tem as evidências, você pode estar entrando, é o Monte Jabel Elor, aonde foi a vida de Moisés conjugalmente, com a sua esposa, com seus filhos, com seu sogro, ali em Midian. E hoje tem as provas e hoje é cercado, ninguém pode acessar, senão os próprios arabianos, o governo da Arábia Saudita cercou com maior, reforçou, ninguém pode chegar ali para tirar foto, só chega ali os arqueólogos da Arábia Saudita. Pasmem vocês, então o monte não tem significado mais, ficou como uma terra que é onde aconteceu os fatos. Então nós estamos falando isso aqui para os irmãos entenderem, não é aquele monte que esses líderes religiosos vão lá e diz que é o Monte Sinai, traz o óleo, traz ali os seus amuletos, falando assim, e coloca na cabeça das pessoas que o óleo, a água consagrada do Monte Sinai. Não é. O Monte Sinai ele está cercado pelo governo da Arábia Saudita nos dias atuais de hoje, no século XXI. E não pode ninguém chegar próximo, mas as evidências estão lá, o Monte Jabel Elor. Meus irmãos, vamos direto ao ponto. Como eu falei a vocês, olha o que diz isso aqui. Eu falei a vocês que no capítulo 24, na primeira parte, o dilúvio existiu. Eu confirmei a vocês que ele existiu sim. Ele existiu porque se ele não existisse, Jesus de Nazaré mentiu no capítulo 24 de Mateus, versículo 37, 38 ali por diante. Você pode estar vendo que ele disse, confirmou aos seus discípulos, ali próximo do templo que ele falava do juízo que aconteceria, quando ele disse, chamou os discípulos em particular e mostrou para eles ali o templo, né? Mostrou o templo que o rei Herodes o Grande reformou juntamente com Zorobabel. E ele disse aos discípulos, olha como isso é muito interessante, por isso nós adotamos aqui o preterismo completo, porque a narrativa é para aquele tempo, para aquele momento. E ele disse aos discípulos dele, não disse às nações que viria, as gerações que viria, os séculos que viria, um século incerto, futuro incerto. Não, ele disse aos discípulos, olha, vocês estão vendo essas pedras bonitas? Está vendo essas pedras? Essa luxúria aqui no templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Que não seja o quê? Derrubados. Não ficará de pé essas pedras. E os discípulos, mas como é que pode, os discípulos ali pensando ali, mas como é que pode um templo que Salomão levou muito tempo, foi reformado por Zorobabel, foi reformado,
Como que ele diz que esse templo vai ser destruído? E eles, no particular, ele pergunta, mas quando será o fim? E aí nós conhecemos a história, no Mateus 24, 34, ele fala dos sinais que viria naqueles 37 anos, falando assim, que seria quase uma geração, do ano 33 até o ano chamado 70 depois de Cristo. Não é 1970, anos 70, você não gosta de lembrar isso aqui. Aqueles 37 anos, porque na sua morte, 33, teria mais 37 anos, seria aquela geração de Mateus 24, 34, que ele disse, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, ele disse que ia acontecer o quê? Ele fala sobre os princípios de dores primeiro, depois ele fala sobre uma grande perseguição, que foi chamado ali em Mateus 24 de a grande tribulação. E depois ele fala da vinda do Filho do Homem. Então, princípios de dores, viria um princípio de dores, depois viria, segundo, uma grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. E os discípulos perguntam, e ele responde isso aos discípulos. Então nós aqui entendemos que este juízo de Deus, como diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 em diante, ali, 1 Pedro, eu quero ler aqui rapidamente para que os irmãos entendam. Esse juízo, ele não aconteceu mundialmente. Ele não aconteceu em todos os continentes. Ele aconteceu num local. E este local era chamado o quê, Fernando? Era chamado Casa de Deus. A Jerusalém de então, meus queridos irmãos, era chamado Casa de Deus. Vamos ver aqui 1 Pedro. Eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia, fiquem à vontade. Eu sempre gosto de lembrar vocês que vocês sempre leem texto e contexto. Vamos ficar na própria interpretação dos textos e contexto, né? Texto e contexto é nós entender anteriormente e entender depois. Então é chamado texto e contexto, para que nós entendamos isso aqui. Vamos lá para 1 Pedro. Vamos ver este juízo de capítulo 24 de Mateus. O apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele diz, no capítulo 4, versículo 17, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, olha só o que Pedro diz aqui. Ele diz, capítulo 4 de 1 Pedro, diz, capítulo 4, versículo 17, não é 2 Pedro, 1 Pedro diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Casa de Deus, eu coloco, fecha aspas, Casa de Deus, em Salmo 133, ali nós conhecemos ali que o sistema usa muito, o sistema evangélico, que eles dizem, eu me alegrei, como dissermos, vamos à casa do Senhor, né? Eles confundem que a casa do Senhor é esses templos de pedra hoje. Não. A casa, se nós lemos o texto, contexto de Salmos ali, nós entendemos que ele diz que ele fala, o salmista, que é a própria Jerusalém. Ó Jerusalém, os teus muros. Os irmãos podem lá estar acompanhando. Não sei se é Salmo 133 ou 123, depois os irmãos podem estar lá vendo. Se eu não perder as ideias aqui, se eu não confundir os textos. Então ele fala que a casa de Deus era a própria Jerusalém, e o próprio Pedro confirma isto lá na frente. Ele diz, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e primeiro começa por nós não é nós aqui, eles lá, os hebreus. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ao Evangelho de Deus. Então ele está falando do juízo que cairia sobre aquele local que era
chamada Yahushalaim, no Endiche ou Yahushalaim, que era Jerusalém, que hoje, no século XXI, é construída cidades novas. Foram construídas nos séculos aí passados cidades novas, chamadas Tel Aviv. E quero lembrar vocês, agora nós voltamos lá em Gênesis. Eu já expliquei isso a vocês, para vocês entenderem o juízo de Deus que foi para condenação de quem? Das almas, para sentenciar as almas ali no juízo. Deus sentenciou as almas no juízo. E aqui em Gênesis nós temos, falando assim, o primeiro juízo antediluviano, depois da criação do homem, da terra, dos animais, da terra, do lugar invisível, do lugar visível. Então Deus agora traz o primeiro juízo, que foi por meio de águas. E aí é que entra a grande pergunta: essas águas, elas foram físicas ou eram espirituais? Então as pessoas não acreditam nesse dilúvio literalmente. Mas só que a Bíblia mostra a nós que este dilúvio, para confirmar o que eu falei no primeiro vídeo, ele existiu porque se ele não existisse literalmente, o profeta maior, o Jesus de Nazaré, ele teria mentido e esses 4 evangelhos não teriam veracidade e que Jesus de Nazaré não existiu. Então ele faz uma comparação com o primeiro juízo e depois faz uma comparação com o segundo juízo. E aí é que vem a pergunta: ele foi local, Fernando? Ou ele foi mundial? Local, naquele território, ele aconteceu naquele território só, ou ele aconteceu em todos os continentes? Então nós, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, nós vamos decifrando esses conhecimentos. Os argumentos que as pessoas fazem é: o dilúvio não existiu porque como é que pode o homem fazer uma arca de 150 metros, segundo historiadores, e fazer só uma janela em cima, e esse barco ficar nas águas, em cima das águas durante 1 ano, 12 meses, porque os números dos dias dos hebreus, isso começando lá no paraíso, segundo os livros apócrifos, sempre o número foi 30. Adão viveu 30 anos antes de pecar, no paraíso, segundo os livros apócrifos. Então sempre o calendário foi 30, nunca passou de 30, sempre foi 30, nunca foi 29, como é o calendário que nós temos hoje no século 21, 29, 28, nada disso, sempre foi 30. Por isso essa palavra 30, né, é algo bíblico profundo. Então foram ali 12 meses. E aí eles perguntam: mas como que poderiam os animais sobreviverem num lugar sujo? Essas perguntas que eles fazem, né? E aí vem o ceticismo juntamente com os ateus, e falam: não tem possibilidade de eles ficarem, ficou lá ele, a família dele, Noé, suas noras, seus filhos, sua esposa, dando conta daqueles animais. Como que eles colocaram para fora tudo que eles, toda a sua sujeira, suas fezes? E aí uns dizem assim: não, é porque os animais eram tudo, como é que fala, eles dizem que os animais eram tudo pequeno, que os animais era filhotinho que estava ali dentro, que não eram animais maiores. E aí vem essas perguntas:
E o que esses animais comeram durante esse tempo todo? Como que eles sobreviveram? E se Deus destruiu, muitos céticos e ateus fazem essa pergunta. Quando eles saem da arca, segundo os livros apócrifos falam que foi na Turquia, o monte, que a arca pousou ali, Ararat, o barco. Como que eles se alimentaram se as águas físicas destruíram todas as plantações? Como que esses animais que eram carnívoros ou animais vegetais, para vocês entenderem mais como que eles se alimentaram depois disso? Então, a informação do mundo antediluviano, meus irmãos, nós temos a informação como que eles entraram, mas não temos informação como eles saíram. Então, o que nós entende é que a gente não pode afirmar que esses animais se alimentavam de carne antes do dilúvio ou se alimentavam de vegetais. Essa é a primeira informação importante. Nós não podemos afirmar que eles se alimentavam disso, que a Bíblia não traz essa informação. Então, tudo que era o mundo antes do dilúvio é um mundo diferente. É um mundo onde tem eternidade. É um mundo onde eles vivem quase 1000 anos. É um mundo que Adão viveu 930 anos, que os livros, primeiro livro de Adão e Eva contam um pouco, os livros apócrifos contam um pouco desses povos ali. Tem um livro que conta a história da descendência de Caim, da descendência de Enos, de Sete, de Sete de Enos, conta a descendência de Caim, Caim. Então, essas informações nós temos um pouco. Então, e vem outras perguntas, que essas perguntas agora eu vou entrar agora falando agora se ele foi mundial ou local, para nós entender. Vamos lá. Os irmãos que não acreditam, que eu respeito a opinião, eles não acreditam que o dilúvio foi local. Primeiro, eles não acreditam que o dilúvio foi local. Por quê? Quais são os seus questionamentos sobre este assunto? Eles questionam, dizem que o dilúvio não foi local, principalmente os teólogos, os bacharel em teologia, os doutores aí da religião, o sistema, a tradição. Por quê? Porque eles dizem que se o dilúvio for local, como hoje existe enchentes em locais, em vários lugares do mundo. Hoje existe enchentes de tsunamis, como aconteceu no Japão. Aqui mesmo, em Interlagos, aqui próximo do autódromo de Interlagos, corrida de carros, de Fórmula 1, tem um lugar ali que enche d'água. Não só ali, mas tem vários, quando cai uma chuva forte. Principalmente aqui em São Paulo, vira aquele negócio, alagamento total. Em vários lugares, bairros, periferias. Até lugares de classe média, alta. Não só no Brasil, mas todos os países, como está acontecendo agora na Alemanha. Acontecendo, a gente já viu, está vendo aí na mídia, várias enchentes na Europa. E eles vêm com esses questionamentos dizendo: se foi uma inundação local, Deus falhou. Deus falhou, porque continua tendo ainda, porque Deus fez uma aliança com Noé, dizendo que ele não destruiria mais o mundo com dilúvio, com água. Então Deus falhou no dilúvio, Deus mentiu a Noé, porque hoje eles trazem para hoje, diz se foi uma inundação local, continua tendo enchente e tem morrendo pessoas. Então, olha o pensamento desses queridos irmãos, eles que estudam muito,
que são chamados de filósofo, né? Mas aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, a gente vai passando esse conhecimento para que os irmãos entendam. Preste bem atenção o que diz o livro de Gênesis. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção aqui. Vamos ficar no texto e contexto. Vamos ficar no que o texto diz. Segundo eu creio que Moisés escreveu. Então, não vamos sair desse texto. Vamos ficar no texto da criação, de Gênesis. E Yahushua, Jesus de Nazaré, ele confirma isso lá na frente. Isso aqui não é um achismo meu. Não é algo de eu achar. É algo que eu vejo que o texto diz. Está já interpretado, já está interpretado. Não é um achismo meu, não é uma coisa que eu acho. É que o texto diz. Vamos entender isso aqui, olha só. Eu dei esse exemplo aí dos irmãos que acreditam que o dilúvio foi local. Eles veem que estes questionamentos. Aí outros dizem, ainda mais pior ainda. Eles dizem, mas passaram-se 12 meses ali. E Noé, se foi local, Noé poderia ter pegado a família dele e ter ido para outro território. E ali se livraria do dilúvio local, da inundação local. E ele ficaria vivo. E aqueles moradores ali, antes de diluviano, morreria tudo, literalmente falando. Mas ele ficou há muito tempo construindo a arca. Então, esses questionamentos, nós vamos para o texto, ver o que o texto e o contexto diz. Vamos ver sobre esse dilúvio local, nacional, falando assim, ou mundial. Vamos lá. Vamos ver se é isso mesmo. Falando aqui sobre terra. Essa palavra terra, ela tem um significado no grego, no hebraico original, que traz o sentido para nós. Depois eu vou estar falando para vocês. Traz o sentido que é local mesmo. O sentido da palavra hebraica é local. Olha só o que diz aqui o autor de Gênesis capítulo 2, versículo de número versículo 4 em diante. Olha o que diz aqui, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 4 diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo, que ainda não estava na terra. Essa palavra terra, eu falei para vocês que ela tem um sentido no hebraico. Vou estar falando aqui o sentido no hebraico, que ela traz o sentido nessa palavra local. É aquela terra local. E toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Qual terra ele está falando? Ele está falando da terra